Bom, então, Cândida, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente está muito feliz de te ter aqui conosco, né? Acho que vai ser um debate muito rico, já prevejo isso. Então, só para apresentar a Cândida, né, para vocês, a Cândida ela é jornalista e mestre em comunicação social pela PUC, a Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. É cofundadora da Cultivo, agência de comunicação especializada em meio ambiente e negócios regenerativos. Acredita que a comunicação é uma ferramenta imprescindível para a construção de pontes entre as pessoas e realmente mudar o mundo. Bom, Cândida, obrigada e agora a palavra está contigo. Qualquer coisa nos chama. Tá bem, obrigada, Tássia. Eu que agradeço o convite. Na Cultivo, a gente sempre fica muito feliz de trocar um pouco de ideias e compartilhar nossa experiência com alunos, né, de universidades, porque a gente acredita muito, né, na educação e nessa troca de ideias, de experiências do que a gente está vivendo no mercado com esse mundo acadêmico, né. Enfim, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que eu vou começar ali com o que tu falou no final, né, de que até coloquei na bio, né, de que a comunicação é uma ferramenta imprescindível para a construção de pontes entre as pessoas, porque eu até vou falar um pouco isso no desafio aí de tocar um pouco a agência, né, a Cultivo, mas não tem mudança, né, que não passe pela comunicação, não existe. A gente precisa da comunicação para absolutamente tudo isso. Pode soar clichê, mas é verdade. E como eu sou formada em jornalismo, né, também formei em 2015, no segundo semestre, eu me formei e estudei jornalismo justamente por isso, porque tinha aquela vontade de contar histórias, de mudar o mundo, de realmente ter a comunicação como uma ferramenta de transformação social. E aí muitas vezes a gente entra no mercado e é fácil a gente se decepcionar com a realidade que a gente vê. Então, por isso que eu acho legal de trocar um pouco de ideias com alunos para mostrar, enfim, realidades possíveis, de como a gente também está conseguindo fazer uma coisa que a gente gosta e não ser necessariamente, porque como é que eu vou dizer, hoje, trabalhando com jornalismo, eu me sinto sim ainda jornalista, mas muito mais comunicadora, né? Trabalhando aí com comunicação social como um todo, mas ainda tendo muito aquelas ferramentas de jornalismo, da humanização, contar histórias, de saber ter empatia, de ouvir, de escutar, realmente escutar com presença, sabe? Então, muito daquela minha vontade de transformação, que foi o que me fez buscar o jornalismo, né? Essa vontade de escrever, né? Era muito uma vontade que eu tinha. Eu continuo, sim, utilizando, mas de uma forma hoje muito mais ampla. Então, por isso que eu estou feliz de compartilhar essa experiência. E aí vou aqui só colocar meus slides para apresentar um pouquinho melhor a Cultivo. E já digo que se vocês tiverem, né, qualquer dúvida durante a apresentação, podem me interromper. E a ideia também é, se vocês quiserem, a gente pode fazer realmente um diálogo. Só um pouquinho que eu vou botar aqui o slide. Não está aparecendo. Espera aí. Só para dizer também, eu não sei se todo mundo ouviu, eu estou em Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul, com a Tássia. E até vou apresentar para vocês a atuação da Cultivo, ela acaba sendo bastante voltada para o interior do Rio Grande do Sul, né? A gente está atuando bastante no interior do Rio Grande do Sul e com a pandemia a gente está tendo a oportunidade de atuar bastante também com empreendimentos online, assim, né? Então a gente está atendendo empreendimentos do país inteiro por meio de mentorias. Gente, não está aparecendo a minha janela aqui do Google para compartilhar, que estranho. Peraí. Tu tentou ali naquele quadradinho com a flechinha e não deu? Não deu. Mas eu vou compartilhar aqui agora a guia do Chrome? do Chrome. Agora eu abri no Chrome. Aí vai dar certo. Porque na janela não estava aparecendo, muito estranho. Agora vai dar. Vocês estão vendo, gente? Agora sim, aham. Tá, perfeito. Bom, gente, então, como eu expliquei para vocês, a minha agência de comunicação, né, na qual eu tenho uma sócia, se chama Cultivo. A gente começou
com ela, a gente até está num processo que vai explicar para vocês, de remodelação de modelos de negócios e de um reposicionamento, que a gente começou com o descritivo comunicação rural, porque o nosso foco inicial era a agricultura familiar, e principalmente empreendimentos ligados à agroecologia, que naturalmente foi o que mais apareceu para a gente e acabou dando certo. Mas hoje a gente está chamando de agência cultivo, porque a gente expandiu o nosso escopo de trabalho, e hoje nós trabalhamos, então, com meio ambiente e negócios regenerativos. O que é um negócio regenerativo? Negócio regenerativo são empreendimentos que estão no meio do caminho entre ONG e empresa que só se preocupa em lucro. O que é um negócio regenerativo, então? Fica no meio do caminho por quê? Porque resolve um problema social, regenera o mundo, né? Ou seja, recupera algumas questões que já foram, como é que eu vou dizer, degradadas, né? Hoje a gente vê muito isso relacionado ao meio ambiente, principalmente, mas também, claro, visa ao lucro. Então, ele fica no meio do caminho exatamente por isso, porque tem uma preocupação social, já caminha aí numa estrada, digamos, de regeneração, de autogestão, de preocupação socioambiental, ao mesmo tempo que, claro, é uma empresa que se preocupa, sim, com lucros, com finanças, porque remunera bem seus parceiros, né? Enfim, tem toda uma outra questão, uma proposta social. Então, a gente tem trabalhado bastante com negócios regenerativos, mas acaba que surge muito relacionado ao meio ambiente com a gente. Então, assim, a gente expandiu para meio ambiente no início desse ano, remodelamos o nosso modelo de negócio. Então, por isso que a gente está nesse processo também de alteração na cultivo, né? A gente trabalha, então, com gerenciamento de marcas, a gente produz conteúdo e a gente também caminha na linha de projetos socioambientais. Por quê? Porque a nossa agência, ela sempre nasceu com esse propósito de, como é que eu vou dizer, amplificar a voz do campo, amplificar causas socioambientais, né? Tanto que está no nosso próprio logotipo, né? Não sei se vocês viram aqui, que é um megafone, que é realmente trabalhar com a comunicação, e hoje comunicação voltada ao meio ambiente. A gente trabalha muito com empreendimentos ligados à agrofloresta, com empreendimentos ligados realmente, como é que eu vou dizer, ao cooperativismo, à agroecologia. Então, sempre foram realmente essa preocupação com o meio ambiente, ela chegou de forma muito orgânica, muito natural para a gente. E aí a gente também tem uma proposta de valor baseada numa compreensão humana do nosso setor. E aí entra o que eu falei, né, na abertura da fala, que é aquilo da ideia do jornalismo, da humanização, de contar histórias, de entender realmente que a gente está lidando com pessoas e que a gente precisa comunicar também para que haja realmente uma conexão, né, comunicar de forma humana as marcas com as quais a gente trabalha. Porque são marcas geralmente menores, né, que são, como eu falei, daqui a pouco eu mostro para vocês alguns clientes, são marcas mais ligadas, né, à agricultura familiar, enfim, como vocês podem ver até nessa foto aqui ao lado, essa é uma família que produz morango em Bom Princípio. Bom Princípio é uma cidade que fica a mais ou menos 70 quilômetros de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e Bom Princípio é conhecido como a capital do moranguinho. E aí essa família de agricultores familiares, então, produz de forma agroecológica, e para a gente era a representação, assim, da essência da cultivo, que é mostrar pessoas, que é mostrar toda a forma de produção, que é humanizar realmente os produtos que são colocados no mercado, os produtos e serviços. E a gente tem como principais serviços, então, assessorias de comunicação, daí a gente gosta de olhar a comunicação de forma bastante ampla, sistêmica, trabalhando aí com gerenciamento de redes sociais, claro, mas entrando de forma muito estratégica, não fazendo só um serviço pontual, mas entendendo e trabalhando com a marca como um todo. Depois nós temos mentorias, que é um serviço que a gente lançou ano passado. As mentorias e as consultorias a gente lançou ano passado, está dando super certo, porque é um serviço mais pontual, então ele cabe mais no bolso, na realidade, de alguns clientes com os quais a gente tem trabalhado, e ao mesmo tempo a gente consegue entrar de forma estratégica dentro de todos os empreendimentos, ou seja, a gente oferece reuniões, que muitas a gente está fazendo online, né? Por isso a gente está atendendo clientes do país inteiro agora, por conta da pandemia.
e a gente consegue oferecer, realmente entrar com a parte estratégica de ver como comunicar de forma humana, de forma estratégica, esses empreendimentos ligados ao meio ambiente, de forma a realmente conseguir atender os objetivos deles, que muitas vezes é vender mais, ou expandir o público, ou enfim. A gente tem atuado até com mentorias de gestão, então a gente às vezes ajuda até a pensar estrategicamente o negócio desses clientes, né? Ali pensando em financeiro, comercial, modelo de negócios, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar ali na universidade alguma questão relacionada a Canvas, né? Mas, enfim, pensar bastante estrategicamente. E tudo isso, claro, alinhado à nossa proposta de valor, que é esse relacionamento e essa compreensão humana, né? Ou seja, conseguir realmente contar histórias, conectar o público. Indo adiante, aqui são alguns dos nossos clientes. Aqui é a cooperativa EcoSítios de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que é uma cooperativa especializada em produção de sítios agroecológicos, né? Foram pioneiros em cultura agroecológica. A Feira Ecológica Três Figueiras, em Porto Alegre, e a gente fazia redes sociais deles por um tempo. A Eco Sabores, que é essa família que vocês viram na foto anterior. Então, eles produzem morango, geleias de forma agroecológica e também comercializam na Feira Três Figueiras. Esse projeto de Juventude e Agroecologia, que foi da AGEFA, da AGEFA, na verdade, que é a Associação Gaúcha para Escolas Famílias Agrícolas, em Santa Cruz do Sul. Temos a cachaçaria Harmony Schnapps, que a gente atende até hoje, então a gente cuida da marca deles de forma bastante sistêmica e humana. Esse é um exemplo bem interessante para mostrar para vocês, porque ali a gente consegue aplicar basicamente tudo que eu falei, né? Que é contar histórias, que é compreender como eles se posicionam externamente para colocar aquilo nas redes sociais também, fazer toda uma comunicação humana, né? E auxiliar eles realmente a venderem mais, mas não só mostrando produtos, mas contando histórias. E a Rota Sabores e Saberes, do Vale do Caíque, foi também nosso primeiro cliente, né? É um cliente que até hoje é bastante especial para a gente. É a primeira rota de turismo rural do Brasil especializada em agroecologia. Tem mais clientes agora que a gente atende online, em mentorias. A gente deu mentorias para alguns empreendimentos ali em Pirenópolis, em Goiás. A gente dá ali para saboarias artesanais, enfim, marcas bem pequenas, mas que estão querendo se posicionar melhor estrategicamente, não tem, como é que eu vou dizer, um dinheiro para investir em serviço de assessoria, que é fixo, né? E aí a mentoria a gente acaba acompanhando por alguns encontros e acompanhando toda a execução que o cliente mesmo faz. Então é um serviço bastante voltado até para uma questão mais educacional, a gente ensina o cliente a fazer e aí ele vai executando por conta própria depois. É um serviço bem interessante, a gente conseguiu atender vários clientes com sucesso dessa forma, assim, e para a gente tem sido uma troca bem legal também. Mas esses daqui foram minha assessoria realmente. Quais são os desafios? Essa aqui na foto é a minha sócia, Laís Escher. A gente fundou, até nem falei, né? A gente fundou a Cultivo em abril de 2018. Foram 6 meses de planejamento antes de lançar a agência ao mundo e, como eu disse, a gente começou atuando com a agricultura familiar. E aí teve muitos desafios que a gente encontrou nesse início, né? E o principal, e aí eu já digo que é o que vocês também vão encontrar, se é que já também não estão vivendo isso na pele, que é as pessoas entenderem a importância da comunicação e do jornalismo. Na verdade, como eu disse, a comunicação está em absolutamente tudo. Mas uma coisa é as pessoas entenderem que a comunicação está em tudo, e outra é elas se disporem a pagar para alguém fazer esse serviço, principalmente quando são, como a gente, né? A gente empreendeu no interior, e o pessoal não está muito acostumado a realmente ter esse investimento fixo em comunicação. Então, a gente teve que mudar, né? Muitas questões aí, ter todo um serviço até educativo de a gente conseguir também explicar o nosso trabalho e tudo mais. Então, foi um início bastante tortuoso, difícil por esse motivo, né? Delas entenderem que, ok, precisa ter um investimento e é um investimento contínuo, não um investimento só esporádico para vou investir aqui um mês em assessoria, já quero aumentar as vendas. Não é bem assim, né? Às vezes precisa realmente ter um trabalho de marca muito mais sistêmico. Depois não foi esse desafio de escalar a agência no setor da agricultura familiar. E aí a gente foi percebendo, opa, eu acho que ali
a gente já chegou no ponto máximo de crescimento, agora a gente precisa realmente dar um passo adiante, que é olhar realmente esse impacto de uma forma um pouco mais holística, mais sistêmica, e olhar para o meio ambiente como um todo. E aí essa chave nos caiu porque no ano passado chegou uma parceria para a gente, que foi a parceria da Vivinoda, da Por Que Não, mídia interdependente, que é uma mídia que divulga, né, causas socioambientais, projetos e tal. A Vivi já viajou o país inteiro conhecendo negócios generativos, enfim, empresas de compostagem, o pessoal realmente trabalhando com agrofloresta, com reciclagem de lixo, etc. E aí essa ficha foi caindo para a gente, do tipo, opa, eu acho que o nosso ramo ele é meio ambiente como um todo, não é só agricultura familiar, porque mesmo que o nosso foco sempre tenha sido agricultura familiar, acabava chegando para a gente de forma, como eu falei, orgânica, esses empreendimentos ligados à agroecologia. Então, foi a nossa virada de chave para remodelar esse ano o nosso modelo de negócios e escalar a agência. E um outro desafio foi começar muito novas. Isso é bom e é ruim. É bom porque as pessoas percebem que tu também está aí cheio de vontade de fazer diferente, que tu é uma pessoa que, enfim, tá ali com muita gente falando assim, é sangue novo, né, cheia de vontade de fazer, mas é um desafio porque as pessoas às vezes não te levam a sério sendo tão jovem, principalmente no interior, porque acha assim, não, o que essas gurias aí sabem fazer, né? A gente tinha 23 anos quando abriu a agência, hoje já as duas, né, a gente tem a mesma idade, nós duas estamos com 27, então as pessoas tendem a nos levar um pouquinho mais a sério, porque são 3 anos de caminhada com a agência e hoje sabem que realmente a gente sabe fazer, mas no início era muito difícil, principalmente no interior, sendo duas gurias jovens, porque é diferente levarem a sério 2 homens jovens e levarem a sério 2 gurias jovens. A gente sabe que ainda existe, sim, muito machismo também relacionado a isso. Então, esses foram os desafios. E aí, gente, eu chego também nas oportunidades. E daí chega a virada de chave que a gente tem, enquanto jornalistas e comunicadores, para lidar. Beleza, tem desafios, mas eu também tenho oportunidades. E oportunidades envolvem a gente olhar para fora, ou seja, para o ambiente no qual nós estamos inseridos, e também olhar para dentro, ou seja, o que eu quero fazer, o que eu, Cândida, o que eu, Laís, e minha sócia, né, também, que é uma parceria, a gente sempre brinca, né, sociedade é casamento. Então, assim, quando tu te associa com alguém, tu casa, é um relacionamento realmente. Então, assim, é as duas também sabendo colocar um pouco das suas próprias necessidades, do que cada uma se realiza fazendo, e essa é uma parte importante também do empreendedorismo, do jornalismo, da gente também saber quais são as causas com as quais a gente mais se identifica, quais são as histórias que a gente mais busca contar. E para a gente sempre foi essa preocupação com o meio ambiente, né? E aí, olhando para isso, a gente vê que isso do lado de fora também ressoa, né? Está crescendo muito esse debate, ainda bem, muito relacionado aí com essa questão do mindful eating, que é muito relacionada a, eu não sei se vocês já ouviram falar desse movimento do mindfulness, mas o mindful eating, ele é o mindfulness da comida. Ou seja, tu saber de onde vêm os ingredientes do compõe teu prato, quem é que cultivou, como é que foi produzido. E isso tudo é uma questão que a gente buscou agregar desde o início na Cultivo, né? Até quando o nosso foco era só agricultura familiar, porque a gente percebe sim que hoje as pessoas têm essa preocupação muito maior. Claro que a gente percebe que, bom, num país em que muita gente entrou de novo na linha de fome, né? É uma questão muito preocupante. A gente sabe que às vezes também é um luxo, né? A gente poder falar isso, poder falar de mindful eating quando muitas pessoas estão preocupadas se vão conseguir realmente ter um almoço, etc. A gente gosta até na Cultivo de falar de soberania alimentar, e não só de segurança alimentar, mas que dirá falar de soberania alimentar em um país em que a gente não pode quase, às vezes, falar de segurança alimentar para muita gente, né? Então, essa também é uma preocupação muito grande da Cultivo, de meio ambiente, por quê? Porque quando a gente está falando de segurança alimentar, é importante a gente falar e ver, e valorizar que tem muitos projetos que buscam dar soberania alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, também em favelas, plantando agrofloresta, plantando hortas, para que as pessoas também consigam, por exemplo, colher a própria comida. Então, esse tipo de situação de debate a gente também acaba entrando aqui na Cultivo, né?
ali a gente tem esse debate crescente em torno das mudanças climáticas, que também é uma questão que, ainda bem, a cobertura midiática em torno desse setor dessa preocupação desse tema está aumentando, né? E ali, como eu disse, tem essa identificação da gente com o tema, porque nós duas somos do interior. Eu nasci em Harmonia, que é perto até de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse contato com a natureza, esse contato com a agricultura, esse contato com, enfim, cooperativas, iniciativas que se preocupam com isso, com a natureza, sempre foi muito intrínseco, faz parte do que eu sou. Então, é essa questão de oportunidades, e é isso que eu queria deixar para vocês, até enquanto, né, jornalistas, enquanto comunicadores, a gente tem o privilégio de se especializar numa profissão. E, claro, hoje a gente percebe que está sendo também muito atacada, né? E só é atacada porque é importante. E eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de poder trabalhar com pessoas, com escuta, com histórias, como eu falei no início. E é muito isso, assim, essa oportunidade de a gente conseguir olhar para fora e olhar para dentro é importante quando a gente vai empreender, quando a gente começa uma agência de comunicação, quando a gente trabalha nesse setor. E eu acho que essa preocupação humana também, né? E é isso que a gente buscou agregar na Cultivo. E aí, chega numa mudança que a gente está tendo agora, até estava falando para a Tássia antes de começar a aula. Agora a gente tem novos projetos e novos desafios, que também conversam com toda essa mudança que a gente está enfrentando agora. A gente agora saiu do nosso escritório em Montenegro e estamos em processo de reforma dessa casa, que é uma casa bioconstruída no meio de uma agrofloresta. Não sei se todo mundo aqui conhece o conceito de agrofloresta, a gente particularmente é apaixonada, porque a agrofloresta é basicamente tu produzir alimento dentro de uma floresta. Ou seja, tu preserva, né, toda a biodiversidade local, mas ao mesmo tempo tu produz comida em abundância. Tá? E é um sistema que é praticado, na verdade, pelos indígenas. Os indígenas plantam comida, na verdade, em agrofloresta, né? Sempre foi isso. E esse sistema, ele é ancestral, ele resgata isso, então ele preserva e produz também alimentos para as pessoas. E a gente chegou, né, nessa casa por meio de um agricultor familiar associado a Ecociclos. Ele nos mostrou essa casa no ano passado, foi no início do ano passado, e daí a gente ficou assim, tipo, se a gente colocasse o escritório da Cultivo ali, né? Porque daí a gente realmente consegue expandir para projetos socioambientais, e daí entra nessa revisão de modelo de negócio que eu falei, né? Na ampliação de trabalhar com meio ambiente de forma geral, e trabalhar um pouco mais com essa nossa linha educacional de mentoria e cursos. E aí essa casa, que está em processo de reforma, vai abrigar o nosso escritório, vai abrigar um lugar aí para a gente dar cursos, para a gente e outras pessoas, né? Vai ser um lugar aberto, assim, e tal, para dar cursos relacionados a meio ambiente, a agrofloresta, enfim, dá para fazer muita coisa, porque a agrofloresta é um sistema realmente incrível. E também a gente vai abrigar um estúdio de gravação de podcasts e de fotos, né? Que é a nossa ideia também, expandir a produção de conteúdo aí com essa veia jornalística, de estar conseguindo contar mais adiante aí todo esse aspecto de como é que eu vou dizer, agricultura familiar, falar mais sobre mudanças climáticas, falar mais sobre agrofloresta, falar realmente de um ponto positivo das soluções que nós temos também, né? Não só dos problemas que existem, mas oferecendo soluções. Isso é uma questão sobre a qual a gente se preocupa muito assim, na Cultivo. A gente até está realizando uma série de lives sobre mudanças climáticas, sobre a crise climática que a gente está enfrentando, né? E a nossa preocupação é justamente oferecer soluções, porque existem muitas soluções no mundo. E, claro, o problema que a gente está enfrentando agora em relação a mudanças climáticas, a toda essa crise do meio ambiente e tal, ela é realmente gigantesca. E muitas vezes a gente pode olhar para esse problema e se sentir ansioso, pensar assim, nossa, mas o que eu vou fazer agora? Não tem muito que eu possa fazer. Mas existem muitas soluções em curso e é essa a nossa principal preocupação na Cultivo, é mostrar as soluções, não só os problemas. E aí entra também muito dessa parte de contar histórias no jornalismo, né? Esses tempos eu ainda estava falando com o Fábio, que é o coordenador do curso de jornalismo da PUC, né, do Rio Grande do Sul, que é onde tanto eu quanto a minha sócia nos formamos. E aí ele mesmo falou assim, nossa, isso que vocês fazem é muito legal, porque ainda é relacionado a essa preocupação
humanizada do jornalismo, né? Quer contar histórias. E muitas vezes eu e a minha sócia, Laís, a gente se pergunta assim, será que a gente ainda pode dizer que é jornalista ou não? O que a gente é, né? A gente é empreendedora, a gente é jornalista, a gente é comunicadora, a gente é o quê, né? Então, o que eu vejo assim muito hoje no mercado? Um caminho de oportunidades muito grande aberto para além de um rótulo só, né? Do tipo, sou jornalista, sou empreendedora, eu sou o quê? Né? Não, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu também carregue esses princípios do jornalismo comigo, né? Que é contar histórias, que é essa preocupação ética, preocupação humana com as pessoas. Sim, hoje eu gerencio marcas, que é uma coisa que eu jamais pensei durante a faculdade que eu faria. Né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, jamais pensei que eu ia trabalhar gerenciando marcas um dia. Eu, inclusive, nem queria fazer isso. Eu não queria trabalhar em agência de comunicação, eu queria trabalhar em jornal. E hoje eu vejo que o que eu estou fazendo, né, tenho a oportunidade, o privilégio também de estar fazendo, enquanto empreendedora na Cultivo, é uma junção de tudo isso, carregando esses valores e essa ética e tudo que eu aprendi na faculdade. E ainda tendo essa questão social muito presente, que era o que eu queria fazer também. Então, eu acho que existe muitas e muitas possibilidades abertas e, apesar de realmente o mercado, e muitas vezes a gente olha para fora e se desespera, né? Porque a situação não é fácil como um todo. A gente olha e vê muito desemprego, vê demissões em empresas e acha que, bom, então vou daqui para a linha do marketing. Bom, mas existe, né, caminhos em que eu ainda posso carregar esses valores, carregar os meus desejos e ainda trabalhar com a comunicação. Porque eu acho que hoje é tão importante, eu não é quase como se tivesse ficado menor, né, essa preocupação inicial de querer trabalhar no jornal ou nisso ou naquilo. O que me importa é eu sentir que eu estou fazendo a diferença, que eu estou trabalhando numa coisa que me realiza de alguma forma, que eu vejo algum tipo de diferença sendo aplicada no mundo. Então, essa, para mim, é a chave de poder hoje estar trabalhando com o meio ambiente, ter expandido, né, esse escopo de agricultura familiar, da gente realmente ter conseguido trabalhar só com mais voltado ali à agroecologia, porque a gente sente que ali é realmente essa parte que a gente consegue colocar para fora, essa essência do jornalismo, né? Trabalhando com comunicação como um todo. Acaba aí entrando um pouco até na linha de assessoria de imprensa, até RP, comunicação organizacional. Mas é muito legal, porque a gente vê que o mundo hoje ele é conectado e a gente precisa conseguir conectar esses saberes diferentes para fazer a diferença, né, no mundo. Por isso que a gente também fala bastante em transdisciplinaridade, né? E aí, por isso, na Cultivo também vamos expandir agora ali para ter uma linha educacional, que sempre foi o nosso sonho, né? Trabalhar um pouquinho aí com produção de conteúdo, porque a gente é jornalista ainda, não adianta. E também trabalhando com marcas, porque é o que também brilha, né, o nosso caminho, ver que eu estou conseguindo colocar para fora de uma forma mais estratégica marcas nas quais eu acredito que eu sei que fazem também diferença no mundo. Então, assim, é basicamente este o momento atual, assim, da Cultivo. Estou aberta, caso vocês queiram colocar perguntas sobre os desafios, sobre o que vai ser daqui para frente e tudo mais. Esse é o projeto que a gente está tocando agora, né? Essa Casa de Cultivo. Mas também estou aberta, caso vocês queiram me escrever, por candida.agenciacultivo.com.br. Podem procurar a gente também nas redes sociais, no nosso Instagram, nosso Facebook. O nosso site está desatualizado, a gente está em processo de remodelar ele também. E, enfim, eu gosto bastante de trocar ideias sobre isso. Se quiserem também me procurar no LinkedIn, né, pelo meu nome, que está aqui embaixo no Google, na janelinha, Candida Schedler. Eu vou adorar trocar ideias com vocês, se vocês quiserem também saber um pouquinho mais do trabalho, ou enfim. Eu acho que, basicamente, sobre a apresentação da Cultivo é isso. Obrigada, Cândida, foi muito bacana. Pessoal, não sei se vocês topam, mas a ideia era agora a gente conversar com a Eloy, que já vai, acho que talvez complementar a fala da Cândida, mas por um viés academia-mercado, pesquisas com redes sociais, e depois a gente abre para o debate com os dois convidados, pode ser? Sim? Cândida, pode ser por ti? Pode ser, prof. Por mim, pode ser. Eu vou parar minha apresentação aqui. Eloy, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tássia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Primeiro, né, te agradecer aqui por estar com a gente.
Antes do Eloy começar a falar, eu vou apresentar, né, um pouquinho ele. O Eloy Santos Vieira, então, é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. É integrante do grupo de pesquisa em cultura pop, o Cult Pop, onde ele pesquisou sobre a relação entre memes e telenovelas no Brasil. Também com um estágio doutoral no Instituto de Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. É mestre em Cultura, Economia e Políticas da Comunicação, comissão discente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ser graduado em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo pela UFS. Atuou como professor convidado na especialização em Redes Sociais e Cultura Digital na Unicinos e atualmente é professor auxiliar na pós-graduação em Gestão Integrada da Comunicação Digital para ambientes corporativos da USP, além de coordenador de pesquisa na Digital. Um baita currículo. Eu já cansei. Então, Eloy, bem-vindo. Obrigado. Agora o espaço de fala é teu, fica à vontade. Eventualmente vocês podem conhecer o Paçoca, que ele está aqui do meu lado, tá? Vocês podem ouvir o... Oi, vocês estão ouvindo? Agora sim. Deixa eu fechar aqui. Ixi, mas tá caindo, Eloy. Não sei se é só porque aqui. eu tô com muita coisa aberta. Tá caindo. Melhorou? Melhorou, dá para te escutar. Tá, é que eu tava com muita coisa aberta ainda do trabalho aqui, eu fechei algumas. Acho que vai agora, né? Tá. Eu tava dizendo só que vocês podem conhecer o Paçoca aqui no meio, porque ele tá do ladinho aqui. Mas vocês estão ouvindo bem? Sem cortar sem nada? Sim, tranquilo. O Paçoca é o gato do Eloy, tá, gente? Às vezes ele pula aqui em cima de mim e eu trabalho na rede, na sala. Então, às vezes o espaço é dele já. Mas, enfim. A Tássia já me apresentou e eu estava acompanhando aqui, ouvindo a fala da Cândida, né? Minha trajetória é um pouco diferente, assim, né? Eu me formei no jornalismo, mas acabei saindo completamente não, mas saindo boa parte. Meu sonho nunca foi trabalhar em redação, muito pelo contrário, né? E minha primeira oportunidade, na verdade, foi na assessoria de comunicação, que eu também gostei. E acabei justamente indo para a agência, trabalhando muito mais com publicidade do que com jornalismo propriamente dito. Eu comecei com produção de conteúdo e hoje eu terminei no monitoramento e na parte de pesquisa, que aí é justamente onde minha formação acadêmica se encontra, né, com o mercado. Então, eu trouxe um pouco disso para vocês. A apresentação está um pouco longa, assim, mas eu vou pulando, não sei o tamanho, porque eu já tinha preparado ela para outra turma, que eu tive, acho que mais de uma hora para falar, então está bastante completa. Mas aqui eu dou uma resumida. Deixa eu ver se eu só consigo abrir aqui. Reconhecendo. Não tá indo, Eloy? Eu não entendi, tá? Você cortou. Não tá indo? Eu vou entrar de novo, que tá bem ruinzinho aqui, tá? Só um minuto. Tá bom. Bom dia, Marina, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Desculpa o atraso. Tem problema, bem-vinda. O Eloy tá com uns probleminhas de conexão, mas ele já reconecta aqui. Semana passada foi a minha internet que não estava colaborando, então eu sempre fico pensando se não é eu que tô travando ao invés das pessoas. A gente não discute, Eloy. Agora, Sim. tá.
Tá bem devagar hoje aqui, não sei o que que deu, mas vamos lá. Vocês conseguem ver aí? Sim. Tá. Qualquer coisa vocês me podem interromper também, que eu não tenho muito problema. Eu vou falando aqui um pouquinho. Como a Tássia comentou, né, eu fiquei de trazer um pouco mais essa falsa dicotomia, né, entre o mercado e a academia, e uso minha trajetória como exemplo, assim, né, de como essas coisas na verdade se complementaram para eu estar por aqui. Eu só consegui fazer alguns movimentos na academia justamente por causa da minha experiência no mercado, e algumas experiências do mercado eu também só consegui chegar por causa da minha experiência na academia. Então acho que são coisas que para mim não se separam, né? Por isso que eu trouxe, como a Tessa falou também, minha tese foi focada em memes, então eu me permito fazer essas coisas assim, mas vou avançar aqui um pouquinho. Ela já falou também da minha experiência, né? Mas só para vocês terem uma ideia dos temas que eu trabalhei na experiência acadêmica. Na graduação em jornalismo, eu trabalhei com modelo de negócios digitais, dentro da economia política da comunicação. E aí, no mestrado, eu já fiz um pulo para trabalhar com cultura de fãs, né? Que eu estudei os fãs do Doctor Who no Brasil. E agora, no doutorado, eu estudei os memes de telenovelas. Então, para vocês verem também que eu sou meio diverso, assim, né? Eu saio de uma coisa para outra. Mas eu trabalho sempre com coisas que estão no momento, né? Digamos assim, que precisam ser investigadas dentro da comunicação. Acho que esse é o que me guia mais, né? A inquietação em relação a esses temas mais novos. E aqui um pouco da minha trajetória profissional, né? Como eu falei, eu comecei nas agências de conteúdo, lá em Aracaju ainda, em Sergipe. Acho que eu estava no meu, talvez no terceiro período, quarto período, não me lembro muito bem, mas estava um pouco antes da metade do curso. Eu comecei como estagiário de produção de conteúdo, então ainda dentro do universo jornalismo, né, digamos assim. E acabei migrando para o monitoramento, justamente por causa dessa minha pegada com a academia, do desenvolvimento de metodologia e tal. Para mim foi uma mudança orgânica, né? Não foi uma coisa que eu procurei, mas foi uma coisa que acabou acontecendo. E aí depois disso eu trabalhei principalmente com freelas, assim, com projetos específicos, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Em algumas empresas, assim como a Social Figures, o IBPAD foi recentemente também, a Human Intelligence, e agora eu estou na digital. Né? Quase toda essa experiência foi durante o meu mestrado. Então, essa experiência com inteligência digital, né? E a digital, que antes se chamava Confirma, que era muito focada na parte política, ela acabou mudando de nome esse ano, e justamente também quando eu me tornei coordenador de pesquisa lá dentro, que é o atual cargo que eu estou. Bom, enfim, a minha ideia com essa trajetória é mostrar para vocês como elas se interseccionam, né, e como elas dialogam e tal. Então, só um panoramazão, assim, em relação, por exemplo, à metodologia, né, no mestrado eu utilizei análise de conteúdo e entrevista, no doutorado análise de redes, etnografia e tal. Só algumas metodologias que eu tive acesso e que elas, na verdade, elas vieram do mercado, porque quando eu trabalhei em algumas experiências como essas que eu comentei sobre inteligência digital, eu precisei desenvolver uma metodologia do zero. E eu acabei levando essas metodologias para dentro dos meus trabalhos acadêmicos, né? Principalmente a parte da etnografia digital e análise de conteúdo e tal. Eu fui desenvolvendo de forma personalizada para os clientes, que eles queriam trabalho de inteligência, e acabei usando bastante, né, no mestrado e no doutorado. Só para, né, deixar mais aberto, assim. Aqui eu expliquei um pouquinho mais sobre cada trabalho meu, mas eu não vou me estender, né? Eu quero focar com vocês principalmente nos exemplos do mercado e das ferramentas mais à frente. Vocês estão ouvindo porque aqui está dando interferência. Sim, Não escutando sei de bem. que é. Tá tudo ok. Bom, eu vou seguir então, porque estava bem alto aqui. Sei lá. Deixa eu voltar então. Aqui
tem um exemplo de uma pesquisa de cunho mais até antropológico, né, que eu trabalhei durante o Carnaval do Recife, acho que de 2018, 2019, não me recordo qual ano exatamente. Mas, enfim, a Prefeitura do Recife encomendou para a gente, do Carnaval de 2018, tá aqui. Eles encomendaram para a gente uma pesquisa para a gente sondar como estava a imagem do Carnaval deles e dos concorrentes, né, como que era o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, principalmente. E eles queriam traçar essa imagem para se projetar como o principal carnaval do Nordeste, sobretudo em cima de Salvador. Então a gente fez um estudo e tal, levando as palavras mais comentadas pelas pessoas e tal. Aqui a gente utilizou o Stiling, trouxe esse panoramazão assim, né, de quem falava mais, homem, mulher e tal, onde saía mais conteúdo. A gente percebeu que tinha muito conteúdo no Twitter e no Instagram, né? No Instagram, principalmente conteúdo visual, com as fantasias e tudo. E aí a gente teve até alguns insights interessantes, né? Eu fui analisando, inclusive, as imagens do Instagram e tal, né? Fui pegando que elementos apareciam nessas imagens, as cores que iam aparecendo. Então, é uma coisa que casa ao mesmo tempo, né? A pesquisa de mercado com a pesquisa acadêmica, porque eu peguei elementos da semiótica, peguei elementos da antropologia, da etnografia digital, e fui juntando, né, essas coisas. Tipo, o Centro Histórico do Recife era uma coisa que aparecia com muita força nas fotos de quem ia para o carnaval lá. Então, essas coisas iam aparecendo. A música também era uma coisa muito forte, né? O frevo como identidade cultural do Recife. Algumas bandas que apareciam também com essa identificação e tal. Enfim, alguns elementos também sobre a questão da política, né, o nome do prefeito, como ele aparecia, algumas críticas das pessoas, né, as relações com as marcas. A gente encontrou até, né, fez um mapeamento dos influencers locais, né, de quem estava nos camarotes e tudo. Foi um estudo bem completo. Eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, foi um insight sobre o comportamento em relação às fantasias, né? A gente deu um feedback quase que instantâneo para eles, porque muitas mulheres estavam reclamando que não podiam postar foto com as fantasias que elas estavam saindo da rua, com medo do assédio. Elas estavam com mais medo do assédio online do que na rua, por causa da quantidade de mensagem que chegava para elas e tal. E aí eles também fizeram uma campanha na rua, né, contra o assédio e tudo. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção e que a gente tem essa possibilidade no digital, né, de dar esse retorno muito rápido. Um outro exemplo, né, de estudo que eu fui conduzindo foi sobre uma telenovela em específica, que justamente foi ele que me inspirou na metodologia para minha tese. Esse estudo aí eu fiz acho que em 2019 e a minha tese eu terminei esse ano. Então, só para vocês verem o quanto essas coisas vão se assentando também, né? Mas esse da telenovela foi muito interessante. Foi focado no Twitter e tal. A gente estabeleceu alguns critérios de recorte, tudo para conseguir fazer análise. Aqui tem alguns exemplos dos clusters que a gente identificou, né? Que são os perfis das pessoas, né? Como elas se encaixam. Algumas relações de hábitos e comportamentos, os horários e sobre o que elas conversavam, quando conversavam e tudo. A metodologia que a gente utilizava, né? Deixa eu ver só um rapidinho aqui. Tá com muita interferência de novo no meu fone. Eu não estou conseguindo me concentrar para falar. Quer experimentar sem, Eloy? A gente está conseguindo te escutar. Acho que voltou aqui. Oi? Tá conseguindo nos escutar bem? Bom, vou voltar. Aqui é um exemplo só de levantamento também dos temas que a gente conseguiu encontrar na época, né? Foi uma tabela, uma planilha enorme, assim, eu disse que eu criei um monstro até, porque era só para as anotações e acabou sendo um compêndio do comportamento de qualquer produto cultural que era mencionado, eu ia colocando aqui, relacionando eles com os temas, né? Que eu fui percebendo, já que era sobre consumo cultural de TV.
E aí fui trazendo alguns insights, né? Foi uma observação que durou meses, assim, acho que quase uns 8, 9 meses. E literalmente eu vi algumas pessoas que engravidaram durante a pesquisa e tiveram filhos. Eu achei muito emblemática, né? E uma outra coisa que foi bem importante nesse estudo foi o estabelecimento das personas, que é um conceito que vem da pesquisa do mercado, né? Mas que eu usei fundamentação da pesquisa antropológica, né? Dessas observações dos comportamentos, das roupas, dos cabelos e tal, e como as pessoas se apresentam, né? Que a gente chama da performance, né? Dentro da perspectiva antropológica. E aí trouxe esses elementos para montar, digamos, esses perfis, essas personas dos jovens que estavam sendo monitorados, para agrupar, né, nesses grupos. E acho que esse foi o que me chamou mais atenção nesse trabalho das telenovelas. Das telenovelas também eu trabalhei com política, né? Trabalhei nas eleições de 2018 e a gente estava acostumado a fazer análise de conjuntura também, não era só sobre o cenário local, né? Mas a gente estava acostumado a mapear os temas nacionais e tudo para justamente fornecer pauta. Era um trabalho muito mais de inteligência do que de monitoramento propriamente dito, porque a gente pegava os temas que estavam sendo falados, como estavam sendo falados, para fornecer pauta para os assessores e para o próprio político, né, que a gente estava trabalhando. Na verdade, eram vários, né, não eram um só. Mas enfim, aqui a gente usou de novo o estilingue, que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, né? Com esses panoramas, né? As palavras-chave que estavam sendo monitoradas na época, a relação que elas tinham com eles e tal. Enfim. E também em conjunto com a parte do monitoramento das métricas proprietárias, que a gente chama que é dos perfis próprios, né, da pessoa. Então, era um trabalho em conjunto, né? De inteligência com monitoramento e métricas. Aqui são só alguns exemplos, né? E depois, né, dessa fase aí, veio o meu doutorado aqui. Eu coloquei até o processo para estabelecer, para a criação da metodologia. Acho que ele está um pouquinho defasado aqui no final, que eu acabei adaptando algumas coisas. Mas, inclusive, aqui tem alguns pontos que mostram justamente essa intersecção, né? Porque no doutorado, por exemplo, eu trabalhei com telenovela. Eu voltei lá na minha experiência que eu trabalhei monitorando telenovela para poder conseguir montar a minha metodologia atual. E também usei alguns outros elementos, como aqueles que eu trabalhei lá no Carnaval do Recife, né, na parte visual, porque eu trabalhei com memes agora. Então, eu realmente juntei bastante coisa que eu vim trabalhando no mercado para dentro da academia e também se retroalimentando. Aqui eu vou passar um pouco batido, mas são alguns elementos que eu encontrei na tese e tal, né? Para vocês verem a similaridade, inclusive eu cheguei a usar as mesmas ferramentas também que eu usava. E aqui, né, já chegando mais ao final, eu trouxe alguns exemplos de relatórios. Né? Esse é um relatório de uma empresa que tem uma abrangência, como é que eu posso dizer? O foco dela é sobre inteligência de mercado mesmo. Né? Eles querem ter, que eles chamam de insights de negócios, monitorar várias áreas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, a gente monitora de agricultura até armas e combustíveis, cigarros, então é um panorama muito grande de setores, né, da indústria que a gente monitora para trazer as tendências principais e tal. E aqui é um exemplo só, acho que de um relatório mensal, não me lembro muito bem, acho que é um relatório mensal, com a quantidade de menções sobre os temas e tal. Ele está um pouco diferente já hoje, que a gente não usa mais esse modelo aqui. A gente está usando um modelo mais simples até. Mas eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, como eu tinha comentado, ó, citações por tema e tal. Então a gente montou esse daqui, eu trouxe também porque a gente montou ele no Google Data Studio, que é uma possibilidade para vocês trabalharem. Eu não domino completamente a ferramenta, eu acabei usando só para montar, mas é uma possibilidade, só que aí você tem que ter um domínio um pouco maior da parte técnica, né, de programação e tal. Ele demanda um pouco mais de habilidade. Aqui alguns elementos, né, mas com os destaques, né, os links aqui embaixo. Uma outra ferramenta que é bem interessante, que eu estou usando no momento também, é o Meltwater. É uma ferramenta que é paga, né? O Data Studio, eu acho que ele é pago, o pacote que ele vem, mas ele não é
acho que não é tão caro assim. O meu tour é bem mais caro, mas ele tem um radar mais apurado para imprensa, né? Principalmente imprensa e Twitter. Ele pega muito bem. E a gente consegue ter um panorama do que está sendo comentado e tal, né? Dentro do período, a gente vai observando. Então, a gente consegue filtrar também pelo alcance que cada portal tem, pelo engajamento, pelo ecossocial, que é basicamente a métrica que indica o compartilhamento desse conteúdo nas redes sociais. Então, eu acho que é uma ferramenta bem completa para a gente trabalhar com o monitoramento da imprensa. É quase que uma ferramenta de clipping, assim, mas ela é muito focada no digital, então ela tem alguns elementos que são voltados mesmo para medir o alcance, né, essas coisas do digital. O Stiling, que eu tinha comentado, aqui eu peguei só um, um exemplo do painel, né, que eles têm, que dá muitas possibilidades, assim, você cadastra um monte de coisa lá dentro, ele trabalha muito com a noção de Big Data, e tem um banco de dados enorme que ele puxa de todos os lugares que vocês imaginarem, todos os recônditos da internet, assim. Facebook, Twitter, ele vai para o Reddit, ele pega coisa do Reclame Aqui, ele pega de tudo. O que tiver possibilidade de ser rastreado, ele pega. Né? Só que ele também pega uma amostragem. Ele não consegue captar, obviamente, todo o conteúdo, mas é uma amostra bem expressiva. Já cheguei a trabalhar com uma amostra de mais de 1 milhão de coisas, assim, e aí a gente tem que ter critério muito forte. Justamente esse é o painel de um cliente que chegou a ter mais de 1 milhão de coisas num lugar só, por causa dos critérios que a gente trouxe. E aí a gente foi estabelecendo novos critérios e tudo para conseguir trabalhar com aquela quantidade de dados. Mas ele é muito interessante para trazer os panoramas, né? Inclusive que eu mostrei lá, eu usei ele na tese para fazer uns panoramas, né? Usei ele em outros trabalhos anteriormente também, para ter essa visão panorâmica. E aqui eu trouxe o Buzz Monitor, que é uma outra ferramenta que a gente acabou substituindo. Quase todos os clientes que a gente estava no Stiling, a gente trocou pelo Buzz Monitor, que é uma ferramenta mais barata e ela é mais voltada também para as redes sociais, né? Ela tem um foco muito mais no social do que na parte de inteligência, digamos assim. A gente consegue trabalhar muito mais essa parte das métricas proprietárias, com mais cuidado e tal. Ela é bem mais detalhista. Só de olhar esse painel aqui, essa é a quantidade de métricas diferentes que eles conseguem dar para a gente, né? Desde da quantidade de dimensões diárias até os emojis utilizados, nuvem de termos, ele traz uma relação de temas e tudo. Então, é uma ferramenta também bem completa. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de usar, porque eu acho que ela demanda um pouco de habilidade técnica, né? Assim, você tem que dominar, por exemplo, a pesquisa booleana, que é aquela que você coloca um termo, aí ou um termo, ou outro, sem aquele. Então, é um pouco... Ela demanda um pouco mais de habilidade, assim, de experiência, mas a gente está utilizando. E acho que é basicamente esse o panorama que eu tinha pensado em trazer para vocês. Como eu comentei, né, eu acabei pulando algumas coisas assim sobre os meus trabalhos, né, acadêmicos, para não ficar muito enfadonho, mas qualquer coisa vocês podem perguntar também. Agora acho que a gente já abre, né, Tassi? E aí qualquer coisa eu explico um pouquinho melhor se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigada, Eloy. Obrigada, Cândida, também não lembro se eu te agradeci antes. Vamos abrir para uma rodada de perguntas e daí depois a gente vai conversando, pode ser? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o Eloy e para a Cândida? Eu vou só pedir licença que está ruim de novo o seu áudio, eu vou entrar de novo. Mas aí qualquer coisa pode ir pela Cândida, que daqui a pouco eu chego de novo. Será que não é o meu computador, Eloy? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu não sei, eu realmente só não estou conseguindo ouvir sua voz direito, mas às vezes é interferência. Aqui eu estou ouvindo normal. Eu também estou conseguindo te ouvir, Tássia. Tá, então talvez seja o Eloy ali. Bom, mas já estão pensando aí em perguntas. Eu sei que tem alguns estudantes aqui que já estão trabalhando com assessoria, não sei se é próximo do trabalho que vocês fazem diariamente, nos estágios, enfim, mas aproveitem aí para
para tirar as dúvidas com a Cândida e com o Eloy. Ninguém? Jordano, vamos lá, Jordano. Eu acho que meu áudio tá meio ruim, mas acho que dá de escutar, né? Dá. Então, eu queria começar perguntando para Cândida. Ali no começo dessa fala, você disse que eu não sei se você tinha ou se realmente entrou no mercado e acabou se decepcionando com o mercado na área, né? Mas aí você tipo, criou sua própria agência, e daí de ver que é uma coisa que você gosta muito de fazer, pela sua fala, de ver que é algo que você gosta bastante, relacionado ao meio ambiente, trabalhar ali com empresas de produtos orgânicos, né, etc. E eu acho que você deve, tipo, trabalhar muito com pessoas que estão no interior, né, do estado. Então, eu queria perguntar se, tipo, no interior tem muita resistência a achar que eles precisam de alguém para fazer assessoria deles, e se tem muito daquela cultura de achar que, eu contratei, quero, em uma semana, quero ver resultado, em um mês, quero ver, tipo, e aí você tem que explicar que é todo um processo, ou se não tem isso, tipo, eles entendem bem, não tem resistência. Eu acho essa pergunta muito interessante. E no início aconteceu o que tu falou. Na real, eu tinha medo, um pouco, sim, de medo do mercado, e também me decepcionei. Depois que eu saí do mestrado, antes de lançar a agência, eu trabalhei numa agência de produção de conteúdo e foi uma experiência horrível. E assim, eu sempre digo que eu, infelizmente, no mercado, Cândida, eu tive experiências bem frustrantes, inclusive durante a faculdade, em estágios. Eu nunca tive sorte, assim, até, né, falando assim, tipo, eu sempre aprendi nesses ambientes como eu não quero que o ambiente que eu vou criar na minha agência seja. Então, para mim, sempre foi, assim, um lugar em que eu não sentia que eu usava plenamente o que eu podia entregar, sabe? E tanto que depois que eu terminei o mestrado e entrei no mercado, foi assim também, né? Então, e assim, ouvindo colegas também sempre falando e tal, que era muito ruim, que não sei o que e tal, eu acho que a gente também acaba criando essa resistência dentro da gente, né? Que é uma coisa que não é boa, eu acho. Porque tem sim lugares legais em que dá para exercitar tudo que se gosta, como o Eloy mostrou também aqui agora, né? Tem como fazer essa combinação também em academia e mercado e funciona super, né? Não é as mil maravilhas em nenhum lugar, nem na minha agência, né? Mas eu tive a sorte e o privilégio de conseguir tocar e gosto muito, né? E aí, respondendo a tua pergunta, né, Jordana, eu acho que existe sim essa resistência e ela se dá por dois motivos. Um, porque é no interior, e no interior as pessoas não estão tão ainda condicionadas e abertas para um investimento em comunicação, porque no interior a comunicação ela é, né, muito mais pelo boca a boca, historicamente, né? Porque é lugar menor, porque, enfim, né, as pessoas aprendem isso. E outra é que a comunicação como um todo, a gente está num meio, principalmente quando a gente lida com clientes menores, em que o investimento em comunicação, isso não é nem só nos clientes menores. Se tem uma empresa que precisa cortar gasto, ela vai começar pela comunicação, né? Geralmente começam pela gente. Tipo, a gente viu isso na pandemia agora, sabe? Eu tenho um monte de colegas que ficaram, infelizmente, desempregados porque cortaram o setor de marketing, né? Para cortar gastos. Onde é que eles começam? Na comunicação. Então, é assim, sabe? Até a gente conseguir provar que é importante, que o nosso trabalho é sistêmico, que a gente não tá lá para ficar fazendo textinho do nada, é uma luta. E no interior tem isso agravado por uma questão financeira também mesmo desses empreendimentos que a gente está atendendo. Por isso que a gente também teve que, olhando para o mercado, lançar esse serviço de mentoria, que não deixa de ser estratégico, mas é um pouco mais acessível e atende, então, por assessoria, empresas que já têm um nível, daí eu digo até às vezes é de consciência, né? Também financeiro, claro, mas de consciência, muitas vezes, tu vê que a comunicação é investimento, não é gasto. E não é sempre que se acha esse tipo de cliente. É uma dificuldade que a gente tem trabalhando com comunicação. Não é intransponível, não é. Mas é uma questão, uma realidade que é importante a gente conhecer para entender esse desafio quando a gente entrar no mercado, principalmente empreendendo no interior,
né, com um público que está mais acostumado e é reticente em investimento. E, assim, existe muita também, como é que eu vou dizer, consultoria e mentoria gratuita para agroindústrias, para esses serviços que a gente ia oferecer algo pago. Então, eles ficavam assim, mas por que eu vou pagar para uma coisa que eu posso ter de graça, né? Então, eles não conseguiam, muitas vezes, ver a proposta de valor da Cultivo. E isso é algo que agora está mudando, mas no início é difícil quando tu vai entrar e oferece um serviço novo, né? E a comunicação, ela é um serviço que tu tem que ver um valor lá na frente, em médio e longo prazo. Não é, tu vendeu um produto, vou vender aqui, vou vender pizza, sei lá, sabe? Que a pessoa vai lá, come na hora e, né, deu. É diferente, a gente oferece um serviço, é muito diferente, uma proposta de valor diferente. Então, entender esse desafio, para a gente é importante, para a gente conseguir pensar em estratégias para transpor ele. Mas eu vejo, sim, bastante essa resistência no interior e nos empreendimentos que a gente atende também. Eu acho que são esse combo, assim, que veio. Porque tem empresa maior no interior que investe. Mas aí, o que eles fazem? Eles pegam as agências de capital, né? Ou de cidade maior. Então, quando tu vai desbrava uma coisa no interior, é difícil. Um perrengue, assim, para te fazer eles entenderem. Mas é um desafio que a gente vai conseguindo transpor. Não sei se é isso. Respondi a pergunta, Jordana? Respondeu sim. Era isso. Obrigada. Mais alguma pergunta, Eu pessoal? tenho uma. Para a Cândida, você falou sobre ser duas meninas no mercado. Aí eu queria saber de você quais foram os principais desafios, assim, bem no começo mesmo, quando vocês estavam começando a empresa, e aí como que foi duas meninas estarem começando, quais foram os principais desafios? Obrigada pela pergunta, Isadora. Então, de tudo, né? De mansplaining. Mansplaining, a gente tomou horrores, assim, de homem querendo explicar pra gente o que era agricultura, como se a gente não soubesse, né? Essa era a clássica. Até o pessoal não acreditando muito que a gente era boa, querendo desconto ou de graça, porque, vocês estão começando, mostrem trabalho, vai pedir, sei lá, até parece que, sei lá, tu vai no médico, tu vai pedir uma consulta gratuita de demonstração para ver se o médico é bom, né? Isso não acontece, mas na comunicação acontece muito. E aí esse era o tipo de coisa que era bem comum com a gente, e a gente ficava também sabendo desses desafios, porque a gente cresceu no meio em que a gente empreendeu, né, muito ali nessas cidades do entorno, aí no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, e a gente já sabia que não ia ser levada a sério. Então, o que a gente fazia? A gente não falava a nossa idade, em hipótese nenhuma. No início da agência, fizeram uma reportagem sobre a gente no Jornal do Comércio, aqui no Rio Grande do Sul, num caderno de empreendedorismo. Saiu a nossa idade, a gente ficou desolada, porque a gente pensou, agora mesmo não vão levar a sério, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente mesmo já tinha esse filtro, que, enfim, talvez a gente exagerasse, mas era um medo muito grande. E a gente usava muito roupa de empresária, né? Ia nas reuniões, assim, de vida social, toda arrumada e tal, para que as pessoas levassem a sério, né? Porque a gente achava assim, não, se imagina, se eu vou aparecer numa reunião de All-Star, né? Que nem a gente vai, às vezes, para faculdade, ou se veste à vontade, né? A gente sabe que roupa não demonstra a nossa capacidade ou não, né? Mas a gente tinha muito medo. Então, em reunião de prospecção, a gente fazia isso. Hoje, a gente não está mais nem aí para isso. Não é uma coisa que a gente se preocupa mais, a gente usa a roupa que a gente quer, e foi uma coisa que a gente, ainda bem que construiu, né? Mas no início a gente tinha bastante medo, e tinha, assim, muito mansplaining, essa era clássica, teve bastante, e essa questão aí de pedirem desconto para mostrar se a gente sabia fazer, sabe? Essa era bem comum. E a gente tem também um episódio, assim, de uma prefeitura, assim, do interior, que abertamente tentou passar a perna na gente, assim, e a gente teve que... E aí, quando a gente foi questionar o contrato antes de assinar, aí eles deram para trás, porque viram que a gente estava ligado, né, no aspecto jurídico, que eles tentaram burlar. E aí a gente... Isso era uma questão clássica que faziam, tomando a gente para burra, assim. Então, a gente tinha que, como empreendedora, fazer absolutamente tudo. O nosso financeiro, o nosso comercial, o nosso jurídico, tudo, né?
Então, tem que ficar muito ligada, porque quando eles percebem que tu é nova, recém-saída, de repente, da faculdade, eles te tomam para tonta, né? E a gente não percebe esse tipo de resistência com um colega nosso, colega de profissão, assim, né? Na verdade, tem uma agência de marketing, a gente troca ideias, às vezes, com ele. Ele não tem esse tipo de resistência em relação à competência dele, como tinha com a gente, sabe? Mas tem com ele também uma dificuldade, e daí entra na pergunta do Jordano, de entenderem o que é a comunicação no interior. Né? Muita gente achava que a gente era, no início, uma agência de publicidade, falavam isso, porque tem uma agência de publicidade. E aí o outro menino com o qual a gente troca umas ideias, às vezes ele falou que no início, um conhecido dele achou assim, mas então ele tem uma agência de comunicação, então ele tem uma motinha que ele passa com os avisos e tal, né? Porque é comum no interior, aquela coisa de tu ter um carro de som, uma moto de som, então, tipo, achavam que a agência de publicidade dele era isso. Então, ainda existem alguns, eu não digo nem preconceito no sentido ruim, talvez, da palavra, mas uma ideia pré-concebida de comunicação muito arraigado no interior. E aí, esse serviço que a gente hoje oferece, ele é inovador para aquela realidade. Tanto que, como eu disse, muitas empresas grandes que tem no interior procuram agências da capital. Mas é muito difícil usar o serviço local e principalmente para o público para o qual a gente está direcionando. E, enfim, eu acho que eu acabei até me estendendo, respondendo de novo a pergunta do Jordano com a da Isadora, mas a pergunta sobre o machismo, essas dificuldades, eu acho que também foi respondida. Acho que foi muito nessa questão aí do serviço de graça, da demonstração gratuita, tomar a gente para burra, literalmente, tentar passar a perna, e mansplaining clássica. Essa foi muito, muito, muito mesmo, assim. Ok. Obrigada, Cândida. De nada. Obrigada, Isadora. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta pro Eloy. Pode fazer, Jordano. Tipo, o que eu vi o seu trabalho, sua pesquisa com memes, e é uma coisa que, tipo, eu quero muito fazer também, né? Porque memes eu acho muito interessante. E eu até já li alguns trabalhos que relacionavam, né? Viu como que foi, tipo, os memes no Twitter na eleição de 2018, não sei, era algo assim. Aí, tipo, eu queria saber mais um pouco sobre, tipo, a sua metodologia, tipo, nesse trabalho. Tipo, assim, eu vi que você usou bastante do Twitter e, e tinha essas plataformas aí, mas, tipo, como que foi? Tipo, você estabeleceu um período para coleta, tipo, tinha umas palavras-chave, como que foi, entendeu? E, tipo, para selecionar também depois, como que foi? Porque na hora da coleta deve, tipo, ter vindo, sei lá, não sei quantos mil tweets, e, tipo, para você selecionar depois e trabalhar com todos eles. É uma coisa, tipo, muito pesada, muito trabalhosa, ou, tipo, é algo realmente que, por ser de memes, seja mais leve ou divertido? Então, Jordano, né? Justamente por ser memes, acaba pedindo um rigor metodológico maior, porque nem sempre todo mundo sabe como pesquisar. Então, a gente precisa ser claro, olha, eu pesquisei desta forma aqui, por isso meu estudo também é válido, sabe? Mas a minha construção metodológica, ela foi muito artesanal, né? Como chamam lá no programa, que a Tássia sabe. Eu não usei uma metodologia, eu combinei várias coisas diferentes para conseguir chegar no final ao resultado que eu estava procurando, para responder a minha pergunta de pesquisa. E aí, eu comecei com a etapa exploratória, né? Só para você ter uma ideia, eu comecei, na verdade, o meu projeto para estudar, mapear os fãs que faziam legendas de séries. E eu acabei caindo nos memes de telenovela. Então, até aí, você tem uma história bem grande. Mas chegando só nos memes de telenovela, eu comecei a mapear vários grupos no Facebook primeiro. Né? Eu comecei pelo Facebook porque eu achei que era mais fácil, talvez, de encontrar esses grupos, essas comunidades, porque no Twitter justamente é tudo disperso. Não tem um lugar que vai concentrar, não tem um grupo, não tem uma comunidade lá que eu vou ter o link e vou olhar todo dia e conferir o que eles estão fazendo. No Twitter é tudo, né? Então, o que eu consegui fazer foi primeiro explorar o Facebook, levantei vários grupos de novela desde o México, né, novela mexicana, fiz um apanhadão assim para entender o que era que as pessoas estavam falando ali
E eu cheguei literalmente na minha banca de qualificação e disse, olha, tudo que eu fiz aqui não vai servir para mim, mas eu cheguei até aqui e daqui eu vou procurar outra solução, que vai ser o Twitter, porque o Facebook ele não respondia. Eu acabei vendo que a circulação dos memes ela era muito baixa lá dentro e eu não tinha como perceber algumas coisas em relação à parte qualitativa, justamente porque o Facebook é limitado do ponto de vista da API, a parte técnica, assim, para coletar é muito ruim. Era tudo manual e eu percebi que eu não ia conseguir fazer nada ali dentro, né? Ia criar uma planilha de novo e tal, ia ser muito trabalhoso ficar, né, pegando um por um, botando o link ali e tal. E aí eu percebi que não ia para frente, mas eu tinha esse panorama. E aí o que eu fiz foi quando estreou a Avenida Brasil, a, 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 a reprise, né, a última reprise, eu já estava, acho que já estava em Barcelona fazendo o doutorado de sanduíche, e ela estreou e eu largava tudo para assistir a novela e acompanhar no Twitter. Eu não fiz nada. Assim, não tinha um desenho metodológico claro quando eu comecei. Mas eu comecei a coletar tudo, né? Como favoritava os memes que começavam a circular, pegava os links, separava o nome das pessoas e fui percebendo os termos ligados à novela. E aí sim comecei a montar a metodologia. Comecei a colocar nessas ferramentas para ter esses panoramas, né? A fazer essas ligações, os personagens que mais apareciam. Comecei a investigar quais os personagens se tornavam memes, né? Que essa foi uma das questões que mais apareceram na minha tese. Principalmente as figuras femininas apareciam com muita frequência, de que forma elas apareciam. A única personagem negra aparecia de forma ridicularizada, né? Então fui trazendo alguns elementos que eu fui buscando assim, mas principalmente a partir dessas hashtags, das hashtags e dos termos, né, que eu fui coletando. Eu não lembro de cabeça, mas acho que uns 10 termos diferentes. Mas, por ironia do destino, era mais fácil coletar no Twitter porque as pessoas já se organizavam. Elas usavam hashtags por capítulo. Então, para a vida do pesquisador, foi maravilhoso. Porque cada capítulo eu tenho por hashtag tudo documentadozinho, bonitinho. E os critérios que eu utilizei, como a minha pesquisa ela foi muito mais qualitativa, eu não precisava de uma amostra muito grande, nem nada. Eu tive uma amostra de 240, eu acho, mais ou menos, né? 240 que eu coletei tudo na mão, organizei numa planilha, tudo bonitinho, utilizando também as ferramentas, mas eu fiz essa planilha. E o critério que eu utilizei foi muito mais de circulação, ou seja, um meme que circula mais, que ele é mais compartilhado, né, mais popular, e que eu fui acompanhando durante a novela. Então eu sabia o que estava circulando também ao mesmo tempo. Digamos assim, acho que a novela tem mais ou menos essa edição que ela é cortada, acho que teve uns 180 capítulos. Então daí você teria que eu tirei pelo menos uns, sei lá, entre 1 e 2 memes por dia. Só que, obviamente, tem um período da novela, por ela ser uma obra longa, que não pegava meme nenhum, não circulava quase nada. Eu tinha os capítulos fechados, assim. É o começo da novela, é o meio, o miolo ali no capítulo 100, que tem o Viradão, que chama, o Viradão Oi Oi Oi, que foi conhecido assim em 2012, voltou no Twitter, então foi um outro elemento que eu trouxe também. E o final. Então acabou sendo, na verdade, concentrado talvez em uns 30 capítulos, sabe? Dispersos ao longo de todos esses. Então, no final das contas, não foi uma coisa tão mirabolante assim. Foi mais intuitiva, só que intuitiva porque eu já tinha esse background com as outras pesquisas, né? Eu já tinha monitorado telenovela antes e era exatamente o que eu fazia. Eu parava tudo, assistia a novela junto e saía anotando o nome das pessoas que iam conversando, o que elas postavam, se elas postavam da música que estava na novela na hora, enfim. Foi uma coisa muito semelhante, só que eu foquei justamente na questão dos memes. Eu não sei se eu te respondi, mas de certa forma eu acabei combinando muito da teoria das mediações, né, do Martim Barbeiro, nesse desenho das etapas. Eu até utilizei a metáfora do mapa cartográfico, né, que ele fala lá, que eu fui estabelecendo essas etapas, né, de exploração, e combinei com algumas coisas em relação à análise de redes, né, que é esse estabelecimento das relações entre os usuários e tudo, e também, mas principalmente essa parte da etnografia digital, que é observar o comportamento das pessoas. Fui estabelecendo o meu olhar como a gente chama, acho que de lurker, mas é de observador, né? O pesquisador observador, não fui participante. Eu observei todos os comportamentos, é tanto que eu tive que tornar todos os dados anônimos. Eu não posso falar das pessoas porque eu não tenho consentimento delas.
eu acabei trazendo aqui para vocês, mas de forma privada, né? Mas na minha tese eu não posso colocar os nomes dos usuários assim. Então, usei principalmente esses elementos, né? Combinando da pesquisa da América Latina com a etnografia digital que vem lá dos Estados Unidos e juntei tudo para ver se funcionava. E eu acho que deu certo. Foi justamente o que a banca mais elogiou, a originalidade da metodologia. Eu não sei se eu respondi, né? Fiz um caminho muito grande. Respondeu sim, obrigado. Obrigada, Eloy. Obrigada, Jordano. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Cândida e para o Eloy? Então, enquanto o pessoal vai pensando aí, se quiserem, levantem a mão, coloquem no chat. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, para os dois. O Eloy já disse que não tinha expectativa de ir para a redação, que não tinha esse sonho, né, que muitos estudantes de jornalismo têm. A Cândida já disse que foi, né, essa ida para o empreendedorismo foi muito de uma frustração com o mercado. Então, vocês acabaram se distanciando um pouco do que a gente vê usualmente no jornalismo, né? E eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo de aprender coisas novas, né? Outras ferramentas aí, pesquisa em redes sociais, na parte do Eloy, a Cândida com gerenciamento de marca, reputação, um monte de outros conhecimentos que muitas vezes a gente não vê na graduação. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais como foi esse processo, se foi muito difícil, se vocês investiram em cursos extras, como é que foi? Pode começar. Opa, tá, obrigada. Vou responder assim, como é que eu vou dizer? Esse processo, ele é lento e um pouco frustrante. Para mim foi assim. Eu acabei, terminei a graduação em 2015, daí eu já emendei o mestrado na FAMECOS também. Daí eu pensei, beleza, né? Eu acho que redação não é para mim, porque eu já tinha meio que claro que isso eu já, durante a faculdade, tinha visto que eu não gostava muito de hard news. O que eu queria era reportagem, né? Só que aí, até a gente chegar lá, tem que passar por hard news, não adianta. Aí eu fui me experimentando e tal, acabei entrando aí nessa parte de meio ambiente, trabalhando e fazendo uma reportagem sobre agroecologia na faculdade mesmo, quando eu era editora do jornal impresso da FAMECOS. E aí pensei assim, beleza, eu acho que como meu negócio é reportagem, no fim das contas meu negócio é pesquisa. Daí eu fiz mestrado. E aí eu me frustrei com a academia, me frustrei com o mestrado, porque eu não me encaixei muito naquilo de achar que, na época, assim, no mestrado, eu acho que muito mais até do que no doutorado, tu não pode estar tão livre, no fim das contas, sabe? E aí eu me sentia o tempo todo entrando numa caixa. E aí eu acabei também ficando um pouco frustrada com o funcionamento do meio acadêmico. E aí eu pensei, não é para mim? E aí, durante o mestrado, eu fazia trabalhos voluntários voltados à educação, à educomunicação, e aí ali eu fui me encontrando. Eu pensei, eu acho que meu caminho é mais isso, né? É a aula, eu quero ser professora ainda. Um dia penso, sim, hoje voltar para o doutorado, né? Mas sair um pouco do mestrado meio desgostosa, assim, do funcionamento da academia em si. E aí esse processo ele foi um pouco lento. E aí eu pensei, bom, de repente vou empreender, acabou surgindo a oportunidade com a Laís, que tinha voltado para o interior, ela me chamou e falou assim, olha, Cândido, vamos abrir uma coisa aqui no interior, tem muita coisa para fazer, e eu já tinha esse desejo de empreender, sabe? Era uma coisa que eu queria. E aí, no fim, surgiu a oportunidade, o Fábio, que é o coordenador do curso de jornalismo da PUC, nos deu algumas orientações, nos ajudou um pouco a pensar aí toda a questão da cultivo, e aí, no fim, deu certo. Acabei, claro, saiu de frustrações, porque eu fui descobrindo que eu achava que o que eu queria fazer já não era mais aquilo, a gente vai mudando também, a gente vai se experimentando e vai mudando, e daí eu acho que acabou surgindo um pouco naturalmente, assim, sabe? Eu acho que também é muito de a gente conseguir olhar para as nossas frustrações, achar assim, acho que não me encaixa aqui ainda, e experimentar, se a gente também tem o privilégio, a oportunidade, né? E
Daí foi assim, e aí nos primeiros tempos da Cultiva eu fazia bastante freela ainda, né, para agências de comunicação, freela de revisão. Eu gosto, assim, tipo, do mundo acadêmico, eu gosto muito de pesquisar. Eu só me incomodei muito com a lógica de funcionamento, com o clima de competição, assim, que eu via, sabe? Que para mim aquilo era muito, muito, muito difícil. E como é que eu vou dizer, mundo profissional também. E hoje, felizmente, na Cultivo, a gente consegue trabalhar num sistema bem mais cooperativo. E eu acho que está mudando também as coisas. A gente, enquanto sociedade, está mudando. Mas quando eu estava no mercado, ainda era bem complicado. E na academia, assim, também. Eu acho que a nossa geração, que está pesquisando agora, já está mudando algumas lógicas de funcionamento. Mas, para mim, aquelas... Eu não sei, eu me sentia o tempo inteiro entrando numa caixa, não conseguindo, de fato, propor algo ou fazer algo que me vibrasse, sabe? E hoje, também já tendo uma caminhada um pouco maior, assim, não há muito longa, né? Mas, assim, a gente se conhece mais com o tempo. Eu acho que eu também conseguiria fazer algo que me desse mais prazer, sabe? Mas essa que foi mais ou menos a trajetória. Aconteceu naturalmente, as oportunidades foram surgindo, sabe? Deixa eu ver. Só para lembrar, tá? Essa pergunta era o que é que a gente fez para conseguir se especializar, né, fora do jornalismo. Isso, como é que foi essa trajetória de migrar um pouco de área, né, nesse processo? Então, como eu tinha falado, nunca foi o meu objetivo central, foi trabalhar em redação. Então, eu já entrei no curso sabendo que não era exatamente aquilo ali que eu ia fazer. E o meu curso era muito voltado para o jornal impresso. Então, até para o jornalismo online ele já era defasado. Você já imagina para essa questão de mídias sociais na época. Então, eu posso dizer que quando eu comecei na agência lá, eu comecei na primeira agência de comunicação digital do Estado. Era tudo mato ainda, sabe? A gente não sabia direito o que fazer. Eles contrataram um monte de estagiário porque queria gente jovem, que era quem sabia mexer nas coisas. E eu acabei ficando com a parte do conteúdo justamente porque era o mais próximo das habilidades que eu tinha do jornalismo. E, ironicamente, também, quando eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos ainda, mas eu entrei com plena certeza que eu já ia seguir carreira acadêmica. Eu tinha muito mais certeza naquela época do que eu tenho hoje da minha vida. Então, e o jornalismo também era o curso que me daria o aporte teórico melhor do que a publicidade e o cinema, que era o que eu tinha lá, acesso na época. A publicidade, inclusive, tinha começado na Federal no ano que eu fiz o vestibular. Então, era um curso muito novo. Eu estudei no colégio de aplicação lá, e eu sabia como funcionavam os cursos novos. Não tinha professor. Tinha um professor titular e os outros eram todos emprestados de jornalismo. Daí eu escolhi mesmo o jornalismo que me daria essa parte teórica mais forte. Já sabendo, já tendo consciência que não era aquilo ali. Mas, em contrapartida, foi o curso que me deu também as habilidades para escrever. Se você me der qualquer tema hoje, eu consigo escrever um texto, eu consigo editar muito bem, eu consigo trabalhar muito bem com a questão do texto por causa dessas habilidades ali. E sobre a formação por fora, quase toda foi aprendendo na prática mesmo, assim, no dia a dia da agência e tal. Obviamente fui me especializando com alguns cursos, mas na época não tinha curso como tinha hoje, sistematizado. Quem quer ser um social media, que é um curso meio mais famoso, assim. Não tinha pós-graduação ainda na época sobre essas coisas, não se falava tanto em marketing digital. O primeiro curso de marketing digital que abri em Sergipe, eu já estava no mestrado, assim, já tinha terminado a graduação. Então era uma coisa muito incipiente e a gente estava aprendendo na prática ali. Ia muito a eventos que tinham em Salvador, né, São Paulo também, principalmente, Rio de Janeiro e tudo, porque era onde a gente conseguia ter acesso às coisas. E uma outra coisa que é importante foi a campanha do Obama de 2008, que ela foi marcante para o uso de mídias sociais. Então, o primeiro uso grande foi para a campanha política. Foi por onde chegou também lá no estado. Então, era por onde a gente começava os cursos também, né? Ou ia aprendendo durante as campanhas e tudo. Então, para mim, foi muito mais de experiência no dia a dia mesmo, né? Do que em curso propriamente dito. Mas alguns cursos me ajudaram, principalmente a ter essa noção da publicidade,
que era o que eu não tinha, né? Eu fiz algumas disciplinas na graduação já da publicidade, é tanto que tinha gente do curso de publicidade que achava que eu fazia publicidade, que eu pegava muita disciplina com eles. Então eu já fui me preparando também para isso, né? Eu acho que foi tudo muito orgânico e muito misturado, assim, não pensei muito, né? Eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer esse curso aqui, depois esse aqui. Foi tudo acontecendo. Acho que hoje em dia já tem mais possibilidade de fazer de caso pensado, né? Ótimo, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu tenho uma última para fazer para vocês, né? De mais rapidinho. Qual a dica que vocês dão, né, para o pessoal que está ainda na graduação, que está se formando, que queira trabalhar nessa área, né, mais voltada para agência de comunicação, para comunicação integrada, se é que a gente pode dizer assim, e com redes sociais? Eu diria que é uma coisa que o Eloy falou antes, e que eu acho que é muito importante, que ele teve que fazer, e eu acho que é algo que, enfim, existe no mercado, existe em todos os lugares. Eu acho que a principal questão é sempre aprender a aprender, porque a gente vai estar aprendendo o tempo inteiro, e a gente aprende na prática. Isso é uma coisa que a gente ainda vê muitas vezes, as pessoas chegam e querem, sei lá, acho que o mais importante é a certificação, é tu ter isso ou aquilo, mas não, é uma característica de a gente também ter a capacidade de aprender com as coisas que vão surgindo na nossa vida, sabe? Se experimentar, se ver diante dos desafios e aprender. Tipo, nesses 3 anos de cultivo, eu aprendi mais sobre agricultura familiar do que eu teria aprendido, sei lá, se eu tivesse feito um curso sobre, sabe? A gente aprende na prática, a gente aprende ouvindo, a gente aprende fazendo. Enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, eu acho que a gente tem ainda mais uma vantagem, porque é isso também que o Eloy antes estava falando, assim, a gente aprende a escrever, né? A gente aprende a organizar as ideias e a gente aprende a ouvir, né? A gente aprende a também ler ambientes, ler um pouco as pessoas, entender outros aspectos que estão além do que é dito, do que é mostrado. Então, eu acho que essa característica é a mais importante, a principal dica que eu tenho, é aprender a aprender e experimentar as coisas também enquanto a gente está na graduação. Se tem a oportunidade, se tem o privilégio, se engajar em trabalho voluntário, se engajar em núcleos de jornalismo e fazer outras cadeiras, que nem o Eloy estava falando antes, né? Experimentar, porque é assim que a gente vai descobrindo que a gente gosta e o caminho vai se mostrando para a gente também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu seguiria também na mesma linha, assim, principalmente sempre que tiver a oportunidade de estágio ou qualquer coisa assim. Eu comecei a estagiar, eu entrei na universidade com 17 e já estava estagiando com 18. Nunca tinha tido experiência profissional com absolutamente nada, mas eu fiz o teste lá na própria assessoria da universidade e era uma redação. E eles me escolheram porque o meu texto já era bom naquela época. Então, acho que é justamente aproveitar essas oportunidades, né? Eu comecei na assessoria de comunicação e lá eu, por exemplo, eu desenvolvi o Twitter da universidade. Quem criou fui eu, na época. Ninguém sabia usar. Eu, com 18 anos, estava lá ensinando aos editores de 40, 50 anos como é que usava o Twitter, porque ninguém sabia. E foi uma oportunidade muito grande, justamente porque eu fui aprendendo, eles foram aprendendo e eu aprendia com eles, eles aprendiam comigo. Então, essa troca foi muito importante para a minha formação. Eu acho que o que valeria mais a pena hoje em dia investir nessa formação complementar, digamos assim, seria justamente na questão das ferramentas, porque é uma coisa que pede um domínio técnico um pouco maior. Se vocês puderem tiver a oportunidade, por exemplo, de aprender programação, de aprender lógica ou qualquer coisa nesse sentido, já ajuda bastante, especialmente para quem quiser trabalhar com inteligência ou com monitoramento, porque realmente é uma coisa que puxa, assim. Eu não domino programação hoje, mas eu acho que quem quiser trabalhar nesse mercado nos próximos anos vai ter que saber o básico de programação. Eu estou conseguindo fazer isso porque eu já venho de ação, né, que basicamente foi criando esse espaço de agora. Mas é uma coisa que eu sinto muita dificuldade. Então, acho que a principal dica que eu dou para vocês conseguirem se preparar
para essa parte de, mesmo para quem não for trabalhar com digital especificamente, ter o básico de programação é importante, porque se você conseguir dominar a linguagem de programação e a parte lógica, você domina qualquer ferramenta que você tem hoje. Vai conseguir trabalhar plenamente. Assim. Eu acho que seria a minha principal dica. Obrigada. Muito, muito boas as dicas, né? Queria ter ouvido essas dicas lá na minha época da graduação também, né? A gente que se formou um pouco... Eu acho que eu e o Eloy somos contemporâneos, né? De graduação. Bom, mas enfim, quero agradecer muito você. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, falo, né? Acredito que em nome de todos aqui, que foi um bate-papo muito bacana. Acho que deu para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as experiências de vocês, mais nessa área da comunicação de um modo geral. Acho que foi muito bacana. Então, quero realmente agradecer a presença de vocês e dizer que a gente também vai estar aqui de portas abertas quando vocês quiserem voltar. Serão muito bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade, Tássia. Muito obrigada a todos os alunos. Obrigada também ao Eloy, adorei conhecer um pouco mais do trabalho dele também. E, enfim, é isso. Obrigada, realmente, como eu falei no início, eu adoro essas oportunidades de compartilhar conhecimento com alunos, com quem está na graduação, porque eu acho que nesses momentos é muito, muito, muito importante essa troca. Acho que tá ligado aqui. Sim, eu também gosto bastante dessa parte de trocar ideia, e porque a gente também aprende, né? Principalmente com os alunos que estão entrando agora, tem muita coisa que a gente vai ouvindo para tentar colocar na prática também, principalmente como professor, né? Não só como profissional, mas também como professor. Então, agradeço também pela oportunidade aqui, Tássia. Obrigada pessoal que acompanhou aí. Depois a gente vai disponibilizar então a gravação lá no YouTube da disciplina. Então, até a próxima semana para os meus alunos e para vocês até breve, né? Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Obrigado. Tchau, obrigada.